muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, em que vamos repassar o que de mais importante aconteceu no futebol alemão nos últimos dias. Tivemos a 20ª rodada sendo disputada nesse último final de semana, com algumas movimentações importantes na tabela. E para me ajudar a resumir esses principais fatos, eu tenho, como de costume, ao meu lado virtualmente o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Saudações, Xará. O prazer é todo meu. A gente vai aqui falar dessa 20ª rodada da Bundesliga. Gente, já passaram mais de 55% da temporada da Bundesliga, né? A gente daqui a pouco tá caminhando já para a parte final, mas nesses 55% de temporadas já cumpridas, essa rodada 20 e as últimas duas, né, principalmente, tem nos rendido bastante coisa legal, bastante coisa de emoção. A gente pode ver, quem sabe, talvez aí uma retomada pela disputa do título. E por que não também as disputas lá embaixo também pegando fogo com resultados ruins de Wolfsburg, mas crescimentos de Augsburg e Mainz, enfim. A gente tem bastante temas para serem discutidos aqui nessa próxima hora. E tem muito clube tradicional vendo a água bater no pescoço nessa briga contra o rebaixamento. A gente vai passar por isso ao longo do episódio. Antes da gente entrar no nosso debate de fato, eu dou aqueles avisos de sempre, agradecendo primeiro aos nossos ouvintes. Muito obrigado por nos acompanhar nas plataformas de streaming, também no YouTube. Muito obrigado também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também fazem uma ampla cobertura do futebol alemão nas redes sociais. E vamos lá, Xará. Abrindo esse episódio do Chucrute FC, vamos falar de um dos times que talvez não, que vive o melhor momento entre aqueles que disputam a Bundesliga. Vamos falar do único time que venceu todos os seus compromissos disputados no ano de 2026, é o Hoffenheim. 5 jogos, 5 vitórias. Nesse último final de semana deu sequência a essa fase positiva, vencendo o Union Berlin de virada por 3-1. O grande personagem do jogo se chama Andrej Kramaric, cara que está há muito tempo no Hoffenheim, viveu já muitos altos e baixos dentro desse clube, e é simbólico que ele ainda seja personagem do Hoffenheim nessa temporada de sucesso. O Kramaric marcou 2 vezes na vitória por 3-1 da equipe do Hoffenheim diante do Union Berlin. E falando um pouquinho mais do Kramaric, Xará, ele completou 10 anos no Hoffenheim recentemente, e agora com esses 2 gols marcados contra o Union Berlin, ele é o terceiro jogador estrangeiro com mais gols na história da Bundesliga, ficando atrás apenas de Cláudio Pizarro e Robert Lewandowski. Com esses 2 gols, o Kramaric superou o Giovanni Elber, brasileiro que fez história lá no Bayern de Munique. E o Kramaric vai ajudando o Hoffenheim a alcançar, nesse momento, a 3ª posição na tabela da Bundesliga. Teremos, possivelmente, Xará, a melhor campanha do Hoffenheim desde a era Julian Nagelsmann. Com certeza, né? E é um Hoffenheim muito cara de Nagelsmann nesses últimos jogos, nos últimos tempos, né? Acho que desde que começou a temporada, sendo mais preciso. Em um jogo que o Hoffenheim, por sua vez, não fez uma grande apresentação, mas teve uma equipe muito eficiente para poder marcar os seus gols e vencer o Union Berlin. O jogo começou um pouco caótico, um pouco complicado para a equipe de Christian Ilzer, porque o Union Berlin subiu bem em sua marcação, conseguiu tirar um pouco da saída de bola, gerou um pouco de desconforto no jogo curto de passes do Hoffenheim e poderia muito bem ter saído na frente com o Rani Khedira aos 7 minutos, numa bola que o Oli Baum sai curto, o Jeong recupera e o Rani Khedira perde o gol, tentando fazer uma cavadinha. E o jogo depois ficou um lance muito equilibrado, né? O Union Berlin com a bola no pé, mas não criando muitas chances. O Hoffenheim tentando acelerar muito o jogo com o Basumana Touré pelo lado esquerdo, mas sem muita eficiência, sem muita qualidade. Até que um lance de pênalti completamente estabanado do Leopold Querfeld abre-se o caminho para a vitória da equipe do TSG.
uma cobrança muito bem feita pelo Andrej Kramaric, e logo 3 minutos depois, eu acho que as bases desse time conseguiram ali se encontrar e ampliar essa vantagem, né? Novamente, uma jogada iniciada pelo Avdularro, uma saída rápida vindo pelo lado direito, o Avdularro recebe, lança pelo lado esquerdo, que encontra o Basumana Touré, que conduz a bola em velocidade e cruza. E assim o Kramaric faz um gol de cabeça, o 2-0. E para finalizar o placar de vitória, foi uma jogada logo assim no início do segundo tempo. É um cruzamento vindo do Basumana Touré. O Diogo Leite corta mal a bola e marca o 3-0 ali. O grito de misericórdia já pro União Berlim, sem muitas chances para conseguir vencer o jogo. Mas assim, foi um jogo onde o Hoffenheim também conseguiu superar as suas dificuldades, né? Porque o Wolfsburg, na última rodada, foi expulso num jogo atrasado contra o Werder Bremen e fez com que até mesmo o posicionamento do Kramaric fosse diferente, né? O Kramaric jogando como um segundo homem de meio campo, talvez um pouco nesse posicionamento mais deslocado. Foi um pouco importante para colocar o Basumana Touré com mais facilidade no jogo. Enfim, eu acho que ele, além dos gols, é personagem fundamental para esse jogo ter sido construído da forma que foi. E uma característica que eu acho que é fundamental desse Hoffenheim do Christian Nilsson é a dedicação desse time sem a bola, como eles trabalham forte para tentar impedir que o adversário consiga construir suas jogadas. O Hoffenheim só fica atrás do Bayern de Munique em distância percorrida dentro de campo pelos seus jogadores. E entre os 4 jogadores que mais percorreram, que mais correram em partidas da Bundesliga nessa temporada, a gente tem 2 personagens do Hoffenheim, o Vladimir Koufal, jogador de defesa, e o Leon Avdularro, que é meio-campista. É uma amostra de como esse time do Hoffenheim é intenso, de como o Christian Nilsson consegue fazer esses jogadores se dedicarem em campo, e isso se traduz em resultados. Reforço, o Hoffenheim venceu seus 5 jogos disputados no ano de 2026, único clube da Bundesliga com 100% de aproveitamento nesse novo ano. E trazendo de novo a conversa um pouquinho mais pro Andrej Kramaric, acho fantástico a gente fazer uma comparação de 2 entrevistas dadas pelo atacante croata. Uma delas, depois desse jogo contra a Union Berlin, Kramaric encantado com a fase do clube, falando do trabalho do Christian Nilsson nessa última janela de e do Hoffenheim como um todo, da diretoria do Hoffenheim como um todo, nessa última janela de transferências, por trazer jogadores importantes, dizendo que esse elenco do Hoffenheim é o melhor que o clube teve nos últimos 10 anos, que é o período do Kramaric vestindo a camisa do Hoffenheim. E aí, se a gente compara com uma entrevista que o Kramaric deu há 1 ano, a gente nota uma diferença brutal. Em janeiro de 2025, o Hoffenheim foi goleado pelo Bayern de Munique e o Kramaric simplesmente detonou toda a situação do Hoffenheim, que na época vivia risco de rebaixamento. O Hoffenheim teve que brigar até o fim da Bundesliga contra a queda. Kramaric, ali em janeiro, disse que era uma grande temporada de merda, aquela que o Hoffenheim vivia. Também disparou críticas direcionadas à diretoria, disse que se falasse tudo que deveria, receberia a maior multa da história da Bundesliga. Enfim, e dessa entrevista chocante no sentido negativo, a gente passa pouco mais de 1 ano depois para uma entrevista cheia de elogios do Kramaric ao trabalho de bastidores, que a gente até achará, já passou por esse tema em um episódio recente. Falamos sobre toda a turbulência de bastidores que o Hoffenheim enfrentou nos últimos tempos, até conseguir aparentemente se estabilizar para alcançar esse 3º lugar na tabela da Bundesliga nessa temporada, nesse momento. Tem algo a mais, Xará, que você queira falar da equipe do Hoffenheim? Pode passar. Então vamos nessa, porque talvez o grande desafio para qualquer time na Bundesliga é jogar contra o Bayern de Munique lá na Allianz Arena. E é justamente esse o próximo compromisso
do Hoffenheim na tabela. Vai ser um jogo, já crio grandes expectativas em relação a essa partida. Estamos falando do time que está mais em alta na Bundesliga no momento, contra o Bayern de Munique, líder do campeonato, mas que vem de 2 jogos consecutivos sem vitória. Primeiro tivemos a surpreendente derrota diante do Augsburg jogando lá em Munique, vitória de virada da equipe do Augsburg, que quebrou a invencibilidade do Bayern de Munique nessa Bundesliga. E nesse último final de semana, o Bayern de Munique viajou até o norte da Alemanha, viajou até Hamburgo e empatou em 2-2 contra o HSV. 2 jogos sem vencer, Xará. E algumas questões já começam a surgir, algumas dúvidas sobre o Bayern de Munique conseguir ou não manter o mesmo nível do primeiro semestre da temporada nessas próximas semanas. Acho que o Bayern de Munique ainda está muito mais próximo de retomar o seu bom nível, de retomar o seu melhor nível, do que de entrar, digamos, numa crise de resultados e ver o seu título ameaçado. Mas queria te ouvir sobre essa questão e sobre o que fez o Bayern de Munique tropeçar sobre o Hamburgo nesse último final de semana, jogando lá no Volksparkstadion. Eu acho que as questões do resultado do jogo do final de semana, né, um dos diversos derbys que a gente teve pela Alemanha nesse final de semana, diz mais sobre o Hamburgo do que sobre o Bayern de Munique. Eu acho que é importante a gente separar essas coisas. E eu acredito que a disputa em relação ao título ela não esteja em aberto, né? O Bayern, um dos piores jogos do Bayern no ano, o Bayern simplesmente faz uma troca. Eu saco o Lennart Kahl e coloco o Luiz Dias. O Luiz Dias, nas poucas ações que ele teve, ele já vira um jogo. Então, nenhuma outra equipe na Alemanha tem esta capacidade. Tirar um jogador que é bom, mas que não teve um rendimento tão bom no jogo em questão, e o outro resolve o placar naquele momento ali. Então eu acho que, para mim, essa é a diferença que divide o Bayern do resto. Uma das, pelo menos. Mas falando do jogo em si, eu acho que assim, foi um jogo muito aguerrido do Hamburgo, né? Um time que tem diversas lesões no seu setor ofensivo, o Downs, o Poulsen, enfim, o Lelezic que machucou no derby passado, enfim, vários jogadores. E o time manteve a estrutura, né, que o Merlin Poulsen monta esse time, uma equipe que joga com 3 centrais, enfim, 2 atacantes, e teve um jogo de muita concentração, com muita boa cobertura ali no meio-campo, principalmente o Henberg, o Lokonga e o Munhai, né? Eu diria que o Munhai e o Lokonga com muito destaque. E forçou muito durante longos períodos do jogo o Bayern sempre a retornar às jogadas que ele tentava construir, né? O Kimmich e o Pavlovic se viam nessa situação de sempre devolver a bola ou para o Stanisic ou para o Alphonso Davies, ou até mesmo para os próprios zagueiros. E isso para mim foi fundamental para que o Hamburgo conseguisse gerir o jogo e manter o time equilibrado durante longos períodos, né? Você não deixar o Bayern se criar, ganhar campo. E, enfim, eu acho que outra peça aí nesse time do Hamburgo que foi fundamental foi o Capaldo, porque foi o jogador que era ali o equilíbrio. Ele era o jogador que saltava em cima do jogador que caía nas costas dos volantes, que poderia ser o Harry Kane, poderia ser o Olise ou o Gnabry, principalmente porque ele era um zagueiro que caía mais pelo lado direito, ali junto ao Iata, e conseguiu tirar esse espaço aí dos jogadores do Bayern, e quando o time tinha a bola, era o jogador que saltava da linha de defesa em relação ao ataque e apareceu como elemento surpresa. Assistindo o jogo, ele causou até certa irritação, porque ele tinha tanta chance de fazer um gol e ele sempre errava. Então, o jogo premiou muito essa questão da disciplina, tática do Hamburgo, eu enxerguei desse jeito. E lógico, né, com certos destaques individuais. Eu cito muito Capaldo, mas é o Royer Fernandes, um goleiro que passou muita segurança, saindo bem com os pés, dando o respiro que o time do Hamburgo precisava no jogo, acionando o Königsdorfer lá na frente. E, enfim,
E, logicamente, né, o Fábio Vieira, o próprio Lucas Vuskovic também lá atrás segurando as pontas. Enfim, foi um jogo de muita qualidade, eu acho que tática e de dedicação, de comprometimento dos jogadores do Hamburgo, do que demérito do Bayern, assim, no campo. E talvez a própria distância que o Bayern de Munique conseguiu construir na liderança do campeonato tenha feito o time e os jogadores, de uma forma geral, baixarem um pouco a guarda, o que acaba influenciando no desempenho da equipe nessas duas últimas partidas. O próprio Kompany vem rodando um pouco o elenco nessas últimas semanas na Bundesliga, também por conta de lesões. Contra o Augsburg, por exemplo, a gente viu o Alphonso Davies sendo o lateral direito da equipe. Nesse último jogo contra o Hamburgo, a gente tinha o Stanisic voltando de lesão e ocupando esse setor, mas enfim, o Kompany ainda tem tentado gerir bem o seu elenco para que todos cheguem inteiros e bem fisicamente nessa reta final da temporada. Ao mesmo tempo que o Bayern de Munique tropeçou duas vezes seguidas na Bundesliga, é importante reforçar também que o Bayern venceu na Champions League no meio da semana contra o PSV, garantindo ali uma importante segunda colocação na fase de liga, o Bayern de Munique avançando diretamente para as oitavas de final. E é importante que o time volte a ficar no seu alerta máximo para que tenha o seu desempenho no melhor nível também, porque é nessa reta final de temporada que o Bayern vai decidir o seu grande objetivo, o grande objetivo das últimas temporadas, que é a Champions League. O Bayern de Munique é, na Alemanha, quem tem reais condições de competir pelo título da competição, e é o clube que trabalha em função de ganhar títulos europeus, de bater, pelo menos bater de frente contra as principais potências europeias. Essa gordura que o Bayern de Munique conseguiu construir na Bundesliga é importante para que o time se volte para esse objetivo, mas também é importante que o time também não se desligue totalmente, que não baixe a guarda totalmente para não correr certos riscos nas próximas semanas. Vejamos, tem Der Klassiker no final de fevereiro, no final desse mês. Vamos ver se o Bayern de Munique consegue ao menos manter essa vantagem em relação ao Borussia Dortmund. E, Xará, foi a segunda rodada consecutiva que o Bayern de Munique tropeçou na Bundesliga, e nessas duas rodadas o jogo do Dortmund veio depois. Então a gente ficava muito nessa expectativa para saber se o Niko Kovac e seus jogadores iriam conseguir aproveitar a oportunidade para diminuir a diferença para a primeira posição. E nesses dois finais de semana, o Borussia Dortmund conseguiu, nesse último domingo, vencendo o lanterna Heidenheim no Signal Iduna Park, num jogo que, digamos assim, teve mais emoção do que deveria, não é? Porque o gol da virada do Borussia Dortmund, o gol da vitória do Borussia Dortmund acontece só ali na metade final do segundo tempo, com o Guirassy sendo, talvez não, provavelmente o grande destaque da partida, com 2 gols marcados e um pênalti desperdiçado. Como a gente vive em tempos de pista salgada, né, aí fora, eu acho que dizer eu te amo é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que já que a gente às vezes não consegue dizer eu te amo para uma pessoa que nós amamos além da conta, acho que eu amo o Serhou Guirassy também, porque ele me tirou um singelo sorriso do rosto, porque ele é um jogador que, além de precisava de um grande jogo, de uma grande atuação, ele botou o jogo dentro do bolso dele e falou: eu resolvo, eu sou o cara que vai resolver isso aqui. Porque acompanhando a partida depois, né, porque eu não consegui ver o jogo ao vivo, eu tive a ligeira impressão que os times estavam trocados, né? O Heidenheim era o Dortmund e o Dortmund era o Heidenheim, porque o Dortmund fez um jogo que o Heidenheim pratica, um jogo de muito físico, de muito duelo, e estava conseguindo se impor até bem nesse aspecto no primeiro tempo. A gente tem o gol do Vale Anton numa pura jogada que o Heidenheim faria algum gol, uma bola de escanteio, o Ramai falha e sai o gol do próprio Vale Anton. E aí depois o Dortmund volta a ser o Dortmund, porque ele toma um gol logo no minuto seguinte.
com uma jogada de contra-ataque, um cruzamento vindo do Honzak e o Nier Ruiz, que fez o jogo da vida dele, fazendo 2 gols. Empata, né, naquela altura, o jogo em 1-1. E, enfim, eu vi, depois desse empate relâmpago e a virada relâmpaga do Heidenheim no início do segundo tempo, um Dortmund pior, né? Enquanto o Guirassy não tinha o auge da sua inspiração pessoal, porque o Heidenheim conseguia controlar bem o jogo, conseguia ter a bola, circular a bola com calma, com paciência, um jogo muito seguro e correto dos 3 zagueiros, Mainka, Busch e Zierslieben na linha atrás, para tirar o espaço do Guirassy e também para fazer com que o Heidenheim respire, tenha um pouco da posse de bola e consiga controlar o jogo e dali, a partir deles, colocar o Dorsch no jogo, um meio-campista também que teve um papel fundamental nesse jogo para o Heidenheim, e aí sim, ele acionar o Arijon Abramovic, que entrou no intervalo, no lugar no Matthias Honzak, e ali criar problemas, né? O Ian Couto teve que sair porque ele não estava dando conta do recado, né? O Heidenheim foi muito agressivo pelo lado do Ian Couto. Então, enquanto a inspiração divina quase que desceu sobre o corpo do Guirassy, o jogo era ruim pro Dortmund no segundo tempo. E ali, meu irmão, botou camisa grande, brother, enverga varal. E aí o homem incorporou e conseguiu resolver o jogo. Porque eu, assistindo a partida, eu tinha certeza que o Heidenheim ia ganhar o jogo. E estava tudo se encaminhando para isso. E ele conseguiu arrumar um gol de pênalti. Depois, no lance seguinte, uma bela jogada do Maxi Bayer, que entrou justamente no lugar do Ian Couto, um cruzamento. E ele, com a classe que tem ali, leu bem a jogada e fez o 3-2. Mas, assim, é um Dortmund que decepciona a cada rodada que passa com o Niko Kovac à frente. O time já fez uma apresentação bem ruim contra a Inter de Milão na Champions. Você não consegue dizer um jogo que o Dortmund foi convincente já há algum tempo, e isso é lamentável. Se a gente for colocar em perspectiva, por exemplo, o início de 2025, que foram apresentações bem interessantes. Então, eu acho que o Dortmund vive uma fase de resistir até no Der Klassiker para conseguir, talvez no Der Klassiker, apresentar um resultado que seja interessante para ele, logicamente, até pela disputa do título da Liga, mas pelo nível de futebol que o Dortmund apresenta, isso não é muito garantido. Ainda voltando naquela comparação com o Bayern de Munique, eu falei que o Bayern de Munique parece ainda estar muito mais próximo de voltar ao seu ritmo de vitórias e domínio dentro das partidas do que tropeçar mais vezes e entrar numa possível crise vendo a liderança da Bundesliga ser ameaçada. E no caso do Borussia Dortmund, eu vejo ele muito mais próximo de tropeços em times que estão na metade de baixo da tabela, como é o caso do Heidenheim, contra a equipe que o Borussia Dortmund teve muitas dificuldades para superar, do que eu vejo o Borussia Dortmund próximo de passar a vencer seus jogos com mais tranquilidade, com domínio territorial, sem sofrer tanto no setor defensivo. Então acho que essa é a grande diferença que faz a gente ainda não vislumbrar tanto a possibilidade de ter uma briga pelo título realmente aberta na Bundesliga. Agora, muito importante mesmo, né, Xará, esse jogo para o Guirassy, como você já destacou. Entre o meio de setembro e o final de janeiro, o Guirassy teve só 5 gols. Ele vinha de atuações muito apagadas, às vezes perdendo oportunidades claras de balançar as redes para tentar se distanciar desse mau momento. E aí o Borussia Dortmund teve um pênalti para empatar o jogo na metade do segundo tempo dessa partida contra o Heidenheim. O cobrador oficial da equipe é o Henrique, mas ele estava fora do jogo, estava no banco de reservas. E aí coube ao Guirassy ir para essa cobrança, sendo que ele já tinha desperdiçado as duas únicas penalidades que ele tentou esse ano, nessa temporada, melhor dizendo. Ou seja, um momento de pressão na partida em que o Borussia Dortmund precisava do empate, o Guirassy, que não vinha num bom momento em cobranças de pênalti, foi para a cobrança e conseguiu converter. Na sequência, o Dortmund consegue a virada, mas essa temporada do Guirassy é tão de altos e baixos que ele ainda teve uma oportunidade para o hat-trick com um pênalti nos acréscimos do segundo tempo e acabou perdendo.
Ou seja, quando a noite poderia ser totalmente gloriosa para o atacante de Guiné, ele ainda deu essa pequena nota negativa, apesar de ter sido decisivo para a vitória do Borussia Dortmund para mais esses 3 pontos, que deixam o Borussia Dortmund a 6 pontos do Bayern de Munique, que no final das contas, convenhamos, são basicamente 7 pontos de distância, porque dificilmente o Borussia Dortmund, igualando a pontuação do Bayern de Munique, eventualmente, conseguiria superar os bávaros no saldo de gols, porque aí a diferença é absurdamente grande. Podemos já passar para o próximo capítulo do episódio, Xarel? Você quer completar com algo sobre o Dortmund? Vambora. Vambora então, porque falamos do Hoffenheim no início desse episódio do Chucrut FC, a única equipe que venceu seus 5 jogos disputados no ano de 2026 na Bundesliga, que também está vivendo uma ótima fase de maneira inesperada nessa altura do campeonato, é a equipe do Mainz, que venceu o Leipzig jogando fora de casa, venceu de virada por 2-1 nesse último final de semana, e o treinador Urs Fischer, que ganhou fama no futebol alemão comandando a equipe do Union Berlin, e comandando com sucesso o Union Berlin, chegou recentemente ao Mainz e parece ter dado nova vida a esse time. Desde que o Urs Fischer chegou, o Mainz sofreu apenas uma derrota. Nas últimas 4 rodadas, o Mainz tem 3 vitórias, e com isso a equipe deixou a lanterna da Bundesliga para agora ocupar a antepenúltima colocação, aquela posição que leva aos playoffs contra o rebaixamento. Xará, campanha surpreendente desse time do Mainz nesse jogo contra o Leipzig, apostando num esforço defensivo muito grande para sair vitorioso lá na Red Bull Arena. Eu já tinha feito uma comparação que as camisas das equipes tinham se invertido em Dortmund e Heidenheim. Eu acho que o mesmo aconteceu em Mainz e Leipzig, né? O Mainz venceu a camisa do Leipzig e o Leipzig do Mainz, porque todas as características do jogo do RB eu vi mais na equipe do Mainz. O time que no jogo conseguiu ter um bom posicionamento defensivo, conseguiu completamente controlar o que o Leipzig tem de melhor, que era o jogo por fora ali com o David Raum e o Riedel Baco. Tanto que diversos momentos do jogo a saída de bola do Leipzig era completamente inócua, você não via evolução do time, progressão do time no campo. Eu gostei muito da dedicação defensiva, principalmente do Amiri e do Lee, que foram fundamentais para trazer esse comportamento defensivo ser produtivo. O time do Leipzig pontualmente conseguia atacar, principalmente usando o Nusa, tanto que ele dá assistência para o Konrad Harder, e tentando o Diomandé, que um pouco menos nas jogadas individuais, e transformou durante boa parte do jogo, até as substituições, sendo mais exato, um jogo muito fácil de controlar para o Mainz, porque dava a bola para o time do RB, o RB rodava a bola lentamente ali no seu setor de defesa, com os 4 defensores, o Bitiabo, Orban, Raum e Baco, e pontualmente o Zeival descia para fazer a saída de bola. E o time, quando recuperava a bola, tinha muita velocidade e muita rapidez, né? Porque o Dani da Costa voltou a ser um grande ala, com bastante potência física pelo lado direito, e junto a ele, o Philipp Pitz conseguia tirar o Orban e o Bitiabo do desconforto ali, porque se movimentava bastante, ou atacava um espaço, ou trocava muito de posição com o Silas Katompa-Mvumpa, que entrou no lugar do Rollerbach, que tinha se machucado. Então o Mainz tinha muitos jogadores de força no lado do campo e conseguiu desse jeito gerar muito perigo de gol. O gol do empate e até o da virada demorou um pouco a sair. O Philipp Pitz perdeu pelo menos umas 2 chances antes de sair o gol do Mainz e antes dele mesmo marcar, porque ele que empata a partida um pouco antes do intervalo. Ele mesmo que origina o pênalti para gerar o gol do empate do Amiri antes do intervalo. Então, foi basicamente isso. O jogo só começou, o Leipzig só conseguiu entrar no jogo depois que estava atrás do placar já. O time do Mainz começou a cair um pouco de rendimento, muito por conta das substituições, né? O nível é muito abaixo. Você tirou o Widmer, que estava muito bem ali, fechando o corredor junto ao Amiri, e colocou o Werner.
O próprio Amir saiu, entrou o Lenny Maloney também muito abaixo. O Titsi teve que sair, entrou o Nelly Viper, que infelizmente é uma decepção nessa temporada, um jogador que não consegue nem ganhar uma bola pelo alto, que é a maior característica que ele tem, um jogador físico e alto. O máximo ali que conseguiu compensar ali foi o Nibel, que ajudou muito ali pelo lado esquerdo, junto ao... Perdão, lado direito, junto do próprio... do Dani da Costa ali no lado direito de defesa. E eu acho que um dos principais jogadores do Mainz nesse jogo é o Kai Suzano. O japonês fez um jogo soberbo ali. Era o jogador que no momento que o Mainz precisava ter um cara para tocar a bola curto e fazer com que o time tivesse velocidade para atacar, era o cara que ajudava na saída de bola, lançava os seus companheiros na profundidade, enfim, e conseguia ali defensivamente também vencer duelos, combater bem os jogadores de criação do Leipzig e, enfim, teve uma atuação perfeita. E lógico, os 3 zagueiros aí que o Mainz tem agora à sua disposição, que é o Potulski, o Bell e também o Poschk, os 2 deles principalmente novos, né, entre aspas, o Potulski é da divisão de bases e o Posch veio emprestado do Bolonha, da Itália. Então, tipo, jogadores muito próximos, a equipe muito junta. O Rômulo não conseguiu se impor em quase nenhum momento do jogo, embora ele tenha criado a melhor chance do Leipzig depois do 2-1 do Mainz, com uma bola na trave aos 18 minutos do segundo tempo, que o Dani da Costa tirou a bola em cima da linha. Mas fora isso, foi um jogo defensivamente do Mainz perfeito. E eu acho que, assim, o Mainz agora tem o time competitivo, o treinador certo para a disputa que ele está inserido. Eu acho que se o Werder Bremen se o Werder Bremen, o Hamburgo e o Wolfsburg, esses 3 não abrirem o olho, quem vai cair ou quem vai estar na vaga de repescagem vai ser um desses 3. Porque o Mainz, eu já havia avisado no último podcast do ano passado que eles não vinham para brincadeira com esse novo treinador. E tá dito e feito aí, o time venceu o Wolfsburg com muita qualidade também, e de forma irrepreensível, e também venceu o Leipzig também de forma irrepreensível. Então, melhor os acima abrirem o olho. E é curioso como o Mainz venceu esses 2 jogos com estilos bem diferentes, né? Contra o Wolfsburg na semana passada, com um pequeno bombardeio dominando o jogo, foi o time que mais atacou e teve uma atuação muito produtiva ofensivamente falando, algo que a gente nem associa tanto ao Urs Fischer quando a gente lembra do trabalho que ele fez à frente do Union Berlim. E nessa partida contra o Leipzig foi mais uma partida de resistência defensiva, de muita dedicação, de muito combate, 2 estilos de jogos, 2 performances bem diferentes, 2 caminhos diferentes, mas ambos levaram a vitória para a equipe do Mainz nessas 2 últimas rodadas. O Mainz, como eu falei, é o antepenúltimo colocado da tabela, né, levando aquela posição que levaria aquela disputa do playoff contra o rebaixamento. O Mainz tem 18 pontos e temos 3 times com 19, são justamente esses 3 times que você mencionou, Xará. Hamburgo, Wolfsburg e Werder Bremen, que estão vendo a água bater ali no pescoço já nessa briga contra o rebaixamento. Você passou rapidamente por um nome, Xará, que eu acho que vale um destaque também, o do Silas Mvumpa. Marcou um belíssimo gol, por sinal, nesse jogo contra o Leipzig, passando pela defesa, com dribles bonitos, gol usando habilidade, usando velocidade. O último gol dele na Bundesliga tinha sido em maio de 2024, ainda com a camisa do Stuttgart. O Stuttgart cedeu o Silas ao Mainz agora no começo do ano, em janeiro, nessa janela de transferências que foi encerrada nessa segunda-feira, dia 2 de fevereiro. E é bom ver o Silas de volta na Bundesliga e seria ótimo também ver ele retomar o bom nível que ele já mostrou com a camisa do Stuttgart. Na temporada 2020-21 ele chamou muita atenção fazendo muitos gols, fez 13 gols ao todo naquela temporada, só que na reta final da campanha sofreu uma lesão séria no joelho e acabou nunca mais retomando esses números, nunca mais retomou esse nível de atuações. Ele permaneceu no Stuttgart ainda por um bom tempo, ainda convivendo com alguns problemas físicos,
foi emprestado para o Estrela Vermelha da Sérvia, voltou e agora tem uma nova oportunidade no Mainz com a camisa, uma nova oportunidade na Bundesliga, agora vestindo a camisa do Mainz. E o Mainz, que parecia morto na temporada, de repente se recupera na Bundesliga, enquanto também está vivo na Conference League, porque enquanto o Mainz vivia um calvário a nível nacional, ele conseguia bons resultados a nível continental, por mais incrível que isso pareça. O Mainz terminou a fase de Liga da Conference na 7ª colocação, ganhando classificação direta para as oitavas de final. De repente a gente pode ver uma segunda metade de temporada bem empolgante para o torcedor do Mainz. E, Xará, agora passando pelos outros resultados que a gente teve nessa rodada, a 20ª rodada da Bundesliga começou na sexta-feira, ainda em janeiro, com a vitória do Colônia sobre o Wolfsburg por 1-0, Wolfsburg se afundando cada vez mais nessa briga contra o rebaixamento, enquanto o Colônia soma pontos importantes para fugir dela. E já no sábado tivemos a vitória do Bayer Leverkusen sobre o Eintracht Frankfurt, que segue no momento terrível. Frankfurt que já demitiu o Dino Topmoller, já tinha confirmado o seu novo treinador antes dessa partida contra o Bayer Leverkusen, mas ainda não estreou. O Alberto Riera é quem vai comandar a equipe do Eintracht Frankfurt daqui em diante. A estreia dele vai ser na próxima rodada. Também no sábado nós tivemos a vitória do Augsburg sobre o São Paulo, outro confronto entre duas equipes que brigam contra o rebaixamento. O São Paulo agora ocupa a penúltima colocação, vai vendo Mainz, Werder Bremen, Wolfsburg e Hamburgo ficarem cada vez mais distantes. Também tivemos no sábado o empate entre Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach no jogo que decretou a demissão do treinador do Werder Bremen, o Horst Steffen. Bremen também numa fase terrível no campeonato e agora apertando o botão de emergência para ver se consegue reagir e escapar dessa luta contra o rebaixamento. E já no domingo, passando para o domingo, tivemos a vitória do Stuttgart sobre o Freiburg por 1-0. E é isso, já falamos de Borussia Dortmund 3, Heidenheim 2. Tem algo que você quer comentar brevemente sobre essas partidas, Xará? Eu acho que sobre as partidas não, mas assim, eu acho que a situação do Werder Bremen, rapidamente, né, o time que demitiu o Horst Steffen de forma, eu acho até de forma injusta, mas muito porque ele não teve um elenco capaz de poder desenvolver o trabalho que ele gosta, e assim, o mercado do futebol da Alemanha ganha um novo treinador aí muito interessante aí, de graça que o Werder Bremen faz esse esforço coletivo. E as opções que o Werder Bremen opta para comandar esse time até o final do ano são tem o que a Sky Sport alemã diz, Werder spricht Bo andere Bo, ou seja, fala com os dois bois, Bois Svensson e Bo Henriksen. No momento, o Bois Svensson é o mais avançado, assim, por assim dizer, para assumir o comando do Werder Bremen, mas é um estilo completamente diferente do Horst Steffen para uma equipe que não sei se precisa de tanta fortaleza defensiva. O time precisa fazer gol. Então é uma situação que eu acho meio contrassenso que o Clemens Fritz faz na gestão de futebol do Werder Bremen. Tanto que no estádio tinha uma faixa estendida pedindo mais dedicação dos jogadores. E, logicamente, assim como foi nas últimas semanas nos estádios que o Werder Bremen joga, uma saída dele do comando do futebol, porque a situação que o Werder Bremen se encontra atualmente não é o que o Werder Bremen, além de não esperava, não é o que o Werder Bremen precisa, porque investiu-se milhões em jogadores que não deram retorno, e hoje o time pena para ficar na primeira divisão com um elenco até de razoável qualidade ali para lutar ali pelo meio da tabela. É incrível, né, como o Eintracht Frankfurt trocou de treinador há pouco tempo, né, já agora em 2026, por conta de graves problemas defensivos. Parece que o Frankfurt não consegue passar um jogo sem levar 3 gols, e o Werder Bremen agora demite o Horst Steffen por graves problemas ofensivos. A dificuldade do Bremen para fazer gol é um negócio impressionante. Vamos ver qual novo treinador consegue corrigir esse defeito do seu time. O Albert Riera, começando o seu trabalho no Eintracht Frankfurt, e agora um dos bons
aparentemente vai ser o comandante do Werder Bremen daqui em diante nessa segunda metade de temporada. Xará, já encaminhando o final desse episódio do Chucrute FC, quero te ouvir sobre a segunda divisão da Alemanha. O que você traz de novidades sobre o campeonato? Hoje, de forma bem curtinha, né? A segunda divisão teve muitos derbys também, locais, né? Eu destaco o principal deles, que foi o derby do Vale do Ruhr, contra o Bochum venceu o Schalke 04 por 2-0. O Bochum que emenda o sétimo jogo seguido sem perder, com 3 vitórias e 4 empates. E não deu chance para o Schalke, que perde já está no seu quarto jogo sem vitória, uma situação um pouco confusa que o Schalke vive no momento dessa temporada, um acesso que parecia muito fácil de ser conquistado. Eu acho que o outro resultado que eu destaco também é a vitória do Greuther Fürth, que voltou a vencer na temporada depois de 2 meses praticamente. A última vitória havia sido contra o Preußen Münster no dia 7 de novembro. O Greuther Fürth, fora de casa, derrotou o Holstein Kiel de forma surpreendente. É a primeira vitória também de Heiko Vogel, depois de 8 partidas à frente do comando do Greuther Fürth. Aí um pouco de respiro para o time da Franconia. E a tabela também pouco mudou de situação, entre aspas, né? Principalmente na parte de cima. A gente tem o Schalke, líder com 39, o Elversberg com 38, o Paderborn perdeu, tem 38 também, assim como o Darmstadt também tem 38. São 3 times empatados com essa pontuação. E do oitavo, que é o Bochum, com 26, até o Lanterna, que é o Greuther Fürth, com 19, são 7 pontos separando essas equipes. Então é um campeonato que está muito disputado. Não tem nenhum time assim brigando por nada. Todo mundo está brigando por alguma coisa. Então é mais um momento fantástico que a segunda divisão entrega em mais uma temporada. E agora, para a gente falar de Frauen Bundesliga, a gente já teve 2 rodadas sendo disputadas nesse ano de 2026. 2 rodadas incompletas, alguns jogos precisando ser adiados por conta de condições climáticas, condições do gramado. Mas nesse último final de semana a gente já teve rodada quase completa. O único jogo que precisou ser adiado foi entre Jena e Bayern de Munique. Esse jogo adiado por condições climáticas para a próxima semana. Mas entre as 3 primeiras colocações não tivemos mudanças. Bayern de Munique lidera com 43 pontos, o Wolfsburg aparece logo atrás com 37. Esses 2 times com o mesmo número de jogos disputados, 15 jogos. E o Bayer Leverkusen é o terceiro colocado, com 28 pontos, mesma pontuação do Werder Bremen, quarto colocado, e o Hoffenheim aparece logo abaixo, 2 pontos a menos, com 26 pontos, mesma pontuação do Freiburg. Lá embaixo na tabela a gente tem o Essen e o Jena, que seriam os 2 rebaixados para a segunda divisão nesse momento. Bom, Xará, e com isso a gente chega ao final desse episódio do Chucrute FC. Agradeço a você pela participação, agradeço pelos comentários e por abrilhantar mais uma vez o nosso Chucrute FC, e agradeço, é claro, a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.